Ricardo Costa, o Presidente da Comissão Disciplinar da Liga, é convidado da edição da noite. Muito boa noite. Muito boa noite. E a minha primeira pergunta é saber se Hermínio Loureiro lhe pediu que se demitisse ou não. Muito obrigado pelo convite que nos fez, Ana Lourenço, para estar presente aqui em representação da Comissão Disciplinar. Esta intervenção pública é uma intervenção excepcional por parte da Comissão Disciplinar nestes termos, mas nós, reunidos na passada sexta-feira, deixe-me só fazer este pequeno esclarecimento inicial, decidimos que, perante o rol de falsidades e de mentiras que ao longo dos últimos dias foram sendo ditas sobre esta questão, era necessária uma posição pública da minha parte e eu estou aqui para a dar. A propósito dessa matéria, eu não sei o que disse ou o que não disse e quem disse e como disse. O que eu lhe vou dizer aqui publicamente é a verdade. E não vou estar aqui a comentar outros contextos e outras histórias. A verdade foi esta. No final da tarde da passada quarta-feira, eu estive em Coimbra a dar aulas, portanto os meus alunos são testemunhas de que eu estive a dar aulas na Faculdade de Direito de Coimbra. O Presidente Hermínio Loureiro ligou-me e conseguimos falar pessoalmente. Estava extraordinariamente indignado e revoltado com a decisão do Conselho de Justiça da Federação, já sabia do seu conteúdo e comunicou-me que tinha tomado a decisão, depois de ponderação durante a tarde, inclusivamente em viagens de carro que tinha aproveitado para ponderar sobre isso, que tinha tomado a decisão individual de se demitir e, portanto, renunciar ao cargo. Eu fiquei surpreendido e disse-lhe que estaria disponível para me solidarizar com ele. E que poderia, eventualmente, acompanhá-lo e toda a minha equipa. E ele solicitou-me de imediato que não o fizesse. Solicitou-me a mim que não o fizesse, iria solicitar isso às principais figuras da Liga, no sentido de não ser afetada de nenhuma maneira o normal funcionamento da competição até ao final da época desportiva. E eu disse-lhe que compreendia essa decisão, não vou revelar publicamente todo o resto da nossa conversa dessa passada quarta-feira, e sexta-feira coloquei esta questão aos restantes membros da equipa e aos restantes membros da Comissão Disciplinar e nós, perante este pedido e perante a justificação que foi feita de uma forma muito clara, em nome do bom funcionamento e da ordem da competição, resolvemos todos, de comum acordo, evidentemente, estar disponíveis para continuar, uma vez que só não continuaríamos se houvesse uma renúncia coletiva de todos os órgãos que foram escolhidos e que foram eleitos pelos clubes pela mão de Hermínio Loureiro. E o senhor sente que tem condições para continuar? Todas as condições. Não sou eu que sinto, é a equipa toda que sente. E a saída do Dr. Hermínio Loureiro não vos fragiliza? Porque, de facto, ela não foi explicada publicamente. O Dr. Hermínio Loureiro faz uma declaração a dizer que a decisão da Federação Portuguesa de Futebol ia muito para além do âmbito da justiça desportiva, mas não percebemos muito bem qual é a explicação rigorosa desta saída. E ela podia ser, de facto, uma reação à sua recusa em se ter demitido. Não foi nem sequer isso foi falado, como é evidente, é totalmente ao inverso. Isto é, havia uma solidariedade da nossa parte com a decisão individual dele e nunca o contrário. A nossa posição não está fragilizada. Necessidade de sair? Só para Tem que entender. perguntar ao Presidente da Liga que esteve durante todos estes anos solidário e leal para connosco. Ele, quando entender, falar e explicar as suas decisões, que eu sei quais são, e ele terá o seu momento e terá que as comunicar. Não sou eu que as vou dizer. O que eu estou aqui a transmitir é a conversa que tivemos com ele nos seus termos essenciais. E para mim isso basta. Se a minha equipa, que eu lidero, durante estes 4 anos, onde fomos sempre totalmente coesos, solidários e unidos, entendesse que as condições não estavam reunidas e que o pedido que nos tinha feito não era um pedido razoável, pois com certeza que teríamos tomado outra posição. Mas não foi isso que nós concluímos na passada quarta-feira. Porque na passada quarta-feira o que houve foi apenas uma decisão do Conselho de Justiça que alterou uma decisão da Comissão Disciplinar. E nós, ao longo destes 4 anos, já vamos em 470 processos disciplinares decididos. Deixe-me só dizer-lhe isto. E, portanto, este foi mais um recurso dos 66 recursos que foram apresentados no Conselho de Justiça. Durante estes 4 anos, nós já tivemos 3 Conselhos de Justiça, 4 Presidentes do Conselho de Justiça, já passamos por muitas cabeças, já passamos pelo crivo de muitas pessoas no Conselho de Justiça. Ou seja, em 85% dos recursos nós tivemos ganho total. Só em 3 processos é que tivemos uma alteração com uma revogação das decisões. Esta foi uma alteração, foi mais uma das alterações dos 14, 15% que tivemos. Não se analisa com estatísticas. Também se analisa com estatística neste sentido.
Não é por um tribunal de primeira instância, neste caso um órgão jurisdicional de primeira instância desportivo, como é a Comissão Disciplinar, por ter uma sua decisão alterada, que os juízes se vão embora e deixam a magistratura. É exatamente esta a situação que nós vivemos aqui, neste caso. Não é porque nós tivemos um processo alterado, e vou já explicar porque é que, não obstante termos que acatar e respeitar a decisão, vou-lhe explicar porque é que não concordamos com ela, porque não a compreendemos juridicamente, mas não obstante isso, o Conselho de Justiça é o nosso órgão de recurso. Mas o senhor também não concorda plenamente com a decisão que o seu órgão, que a Comissão Disciplinar tomou, ao considerar que a pena que estava a aplicar, estamos a falar do Hulk e Saponaro, era desproporcionada. Não. Portanto, não concorda nem com a da Federação e a 100% também não concorda com a sua. Não é verdade o que está a dizer, peço-lhe desculpa. Então, O que eu disse quando... Isto está escrito no acórdão. O que eu disse quando nós anunciamos a decisão é uma coisa diferente. O regulamento disciplinar da Liga, em matéria... Está mal feito. Espera, deixa-me explicar. O regulamento disciplinar da Liga tem, em matéria de agressões dos jogadores, dois blocos muito distintos e muito separados entre si. Um bloco que castiga os jogadores em tempo e de uma forma excessiva e grave. E entre 6 meses a 6 anos para agressões contra árbitros, contra dirigentes federativos, contra delegados ao jogo e contra os chamados, e agora famosos, outros intervenientes no jogo com acesso ou permanência no recinto esportivo. Nós estamos a falar do artigo 115. Exatamente. E depois, também, noutra norma, no artigo 120, utiliza um outro critério para punir os jogadores em jogos. E o máximo que lá tem é 5 jogos. Ou seja, esta é que é a desproporção em abstrato. Ou seja, passa-se de uma sanção possível, muito pesada, em tempo, que pode ir, repara, até aos 6 anos, e passa-se para uma outra sanção possível, muito leve e em jogos, muito leve neste sentido, que vai ter como máximo 5 jogos. E, portanto, por isso, é que eu disse que neste campo das agressões sobre os jogadores, a desproporção era notória e manifesta. Porque esta decisão do Conselho de Justiça veio demonstrá-la. Neste sentido, é que basta mudar de uma norma para outra, de um artigo para outro, de uma agressão contra um assistente de recinto esportivo para uma agressão contra o público, e veja-se que passou de 4, 6 meses para 3 e 4 jogos. O que eu não disse, nem nós escrevemos, e que alguns dizem que nós escrevemos e dissemos, foi que a nossa decisão em concreto fosse desproporcionada. Não é verdade isso. Porque nós trabalhamos numa moldura, é assim que se chama juridicamente, o mínimo e o máximo, de 3 meses a 1 ano e meio. E, portanto, chegamos a uma conclusão de decisões de 4 meses, muito próximo do mínimo, e de 6 meses, ainda assim próximo do mínimo. Ricardo Costa, mas em função da interpretação que o senhor fez do papel ou da categoria dos stewards dentro de um recinto desportivo, é daí que resulta a aplicação de uma pena mais gravosa a estes 2 jogadores. Sem dúvida. Pelo que nós percebemos do acórdão da Federação, por considerarem que a pena é de facto demasiado gravosa para o ato que é cometido, fazem uma apreciação diferente do lugar onde o steward deve estar no regulamento, porque ele de facto não está inscrito em nenhuma destas equipas, destes intervenientes. E o senhor considerou ou não que esta pena de meses sobre os 2 jogadores, em função da agressão concreta, que era demasiado gravosa? Primeira nota, não foi eu, fomos nós, os 5, Sim. por unanimidade, porque isto é uma equipa, não é um órgão unipessoal e não se chama Ricardo Costa, chama-se Comissão Disciplinar da Liga. E todos nós, os 5, estudamos muito cuidadosamente esta questão, porque sabíamos perfeitamente que estávamos a trabalhar aquilo que nós chamamos uma cláusula geral que era preciso concretizar com muito rigor. Vamos então aos assistentes de recinto esportivo. Os assistentes de recinto esportivo, hoje, se há figura que participa no jogo e na realização do jogo, que está reconhecida, desenvolvida e identificada na lei, nos regulamentos, essa figura chama-se assistente de recinto esportivo. Nós temos quase 40 páginas no nosso acórdão a referir justamente onde isso está. Na lei que regula a atividade de segurança privada, porque os assistentes de recinto esportivo são uma espécie ou categoria de forças de segurança privada. Nas portarias governamentais de 2002, uma delas, importantíssima, e que ninguém fala, com certeza ninguém quer acentuar este ponto, que torna obrigatória a utilização de assistentes de recinto esportivo nos jogos realizados em estádios com uma lotação superior a 25 mil espectadores. Isto é essencial, o que significa que, se estes jogos forem realizados nestes estádios, os stewards têm que ser utilizados obrigatoriamente pelos clubes para fazer a segurança em complementaridade com a polícia. E é a polícia... nos túneis? Inclusivamente nos túneis. Isto é, como forças